As histórias aqui contadas são supostamente ficção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vozes do Medo. Se você gosta desse tipo de história, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, clicar no like e deixar um comentário de tema para os próximos vídeos. Lembrando que estamos na semana do Halloween e teremos vídeos todos os dias. Agora, vamos para a história. Eu nunca planejei trabalhar na linha de ônibus noturna. Na verdade, a ideia de dirigir pela cidade vazia na escuridão sempre me arrepiava. Mas, naquela época, o dinheiro era escasso e as contas estavam se acumulando. Foi assim que acabei aceitando o turno da madrugada, uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Lembro-me da primeira vez que entrei no ônibus. O interior parecia estranho e sombrio, mesmo com as luzes acesas. O motor roncava como um monstro adormecido enquanto eu ajustava o espelho retrovisor. Eu estava nervoso, mas também precisava daquele emprego para sobreviver. A primeira noite foi mais tranquila do que eu imaginava. Apenas algumas almas perdidas percorrendo a cidade deserta. Mas então, na segunda semana, as coisas começaram a mudar. Estranhos começaram a embarcar no ônibus, um por um, como se saídos das sombras. O primeiro passageiro estranho era um homem alto, usando um sobretudo desgastado. Seus olhos pareciam vazios, sem vida. Ele pagou a tarifa, mas não disse uma palavra. Apenas se sentou no banco de trás e olhou pela janela, como se estivesse esperando algo. Aquela noite me deixou inquieto. Não consegui parar de pensar naquele olhar vazio. E então, na noite seguinte, aconteceu novamente. Outro passageiro estranho, uma mulher de vestido branco. Seus olhos estavam escondidos sob o cabelo, mas eu podia sentir seu olhar frio. À medida que os dias passavam, mais e mais figuras estranhas começaram a embarcar no ônibus. Cada um deles tinha aquele olhar vago, como se estivessem apenas vagando sem propósito. Eu tentava não olhar para o espelho retrovisor, mas era difícil ignorar as figuras que pareciam observar cada movimento meu. A última parada sempre me deixava arrepiado. Um cemitério sombrio e silencioso. O motorista anterior havia me advertido sobre essa parada, dizendo que os espíritos dos mortos poderiam pegar o ônibus noturno. Eu nunca acreditei nessas histórias até aquela noite. Ao diminuir a velocidade, senti como se o próprio ônibus relutasse em se aproximar daquele local. Enquanto os pneus roçavam no asfalto próximo ao cemitério, um vento gélido soprou através da janela semi-aberta, fazendo minha pele se arrepiar e minha respiração se tornar visível no ar frio. Foi nesse momento que algo inusitado aconteceu. Sombras começaram a se erguer do solo do cemitério. Meu coração começou a bater descompassadamente, enquanto observava aquela cena surreal se desdobrando diante dos meus olhos. As sombras pareciam ter forma humana, mas eram distorcidas. Um calafrio percorreu todo o meu corpo quando as sombras começaram a se aproximar do ônibus, movendo-se de maneira desordenada. Os vidros começaram a embaçar, e eu senti que a presença dessas sombras era uma ameaça iminente. Com o coração martelando no peito, eu pisei no acelerador com força, sentindo o ônibus ganhar velocidade enquanto deixava o cemitério para trás. Cada curva que eu fazia parecia um escape desesperado daquele lugar de pesadelo. O medo havia se apoderado de mim de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. Quando finalmente cheguei ao depósito, saí do ônibus com as pernas trêmulas e o peito ainda apertado pelo medo. Prometi a mim mesmo que nunca mais enfrentaria aquelas ruas noturnas, que nunca mais encararia as sombras dançantes do cemitério. Até hoje, evito dirigir à noite. Quando a escuridão cai, as lembranças daquelas noites assombradas voltam para me assombrar. E mesmo que tente me convencer de que tudo foi apenas fruto da minha imaginação, eu sei que as figuras estranhas eram reais. E o medo que senti naquelas noites também era real. Obrigado por ouvir até aqui. Tenham uma boa noite e não esqueçam de olhar debaixo da cama.